Pós-docente universitário tem que entender que o ID começa no primeiro dia de aula. Tem que entender que a partir do momento que ele pisa naquela universidade, ele está entrando para dentro do seu campo missionário. Aquele momento define ele como o missionário. Sim, ele é aluno, mas primordialmente ele é o embaixador do reino de Deus. E como embaixador do reino, ele quer que a agenda do reino venha se expandir na sala de aula, através da sua conduta, através dos seus estudos. É fazer aquilo que Daniel fez na Babilônia, carregar um espírito de excelência, ser o líder na ponta, aquele cara que dava um exemplo e ao mesmo tempo não aquele cara chatão, mas o cara que é amoroso, consegue ser bondoso com as pessoas ao redor. E isso não quer dizer que você vai participar dos pecados que você tem no teu entorno, mas você vai brilhar a luz de Cristo e ser como José foi no Egito, como Esther foi na Pérsia. Deus está levantando essa geração de jovens líderes. Eu acho que as pessoas estarem incomodadas com a sua radicalidade é um ótimo sinal de que você está no caminho certo. É muito pouco provável que você esteja apaixonado por Jesus e a sua paixão não denuncia a apatia das pessoas. Igual a história da mulher quando ela quebra o nardo na frente de Jesus, na frente de Judas para Jesus. O escândalo da oferta dela ser tão extravagante denuncia a apatia das pessoas. Então eu acho que se os seus pais, ou até mesmo os seus amigos da igreja, eles começam a falar que você está jejuando demais, está sendo radical demais, eu acho que isso é um sinal, sim, de que a gente não foi chamado para estar num lugar de apatia. E eu acho que na sua juventude a melhor coisa que você pode fazer é ser extravagante ao Senhor. Você naturalmente vai crescer em maturidade e sabedoria, então seja radical o máximo que você puder, faça os votos, faça os sacrifícios. Se tem o melhor momento para você dedicar para o Senhor é a sua juventude, porque é o momento mais precioso da sua vida que não volta nunca mais atrás. O Barna tem um dado que fala que dos 21 aos 27 anos é a sua época mais produtiva para a igreja. Porque você está num consenso onde você tem um certo nível de maturidade e mobilidade social, mas o seu nível de responsabilidade é muito baixo. E se você é um adulto funcional, você vai casar, você vai ter filho, você vai ter uma empresa, você vai ter um bom emprego, você vai começar a liderar coisas. Então o volume de responsabilidade na sua vida ele vai subir nos próximos anos. E se ele vai subir, quer dizer que você vai ter menos tempo. É por isso que em 1 Coríntios 7, Paulo fala, se você está solteiro, cuide das coisas do Senhor. Porque uma hora ou outra suas responsabilidades vão aumentar e você não vai ter o privilégio de servir o Senhor com extravagância. Um grande conselho que eu tenho para você, que mudou completamente a minha vida, é identifique qual é a área de intimidação que Satanás tenta colocar na sua mente. Satanás, ele atua no campo de batalha da sua mente, das ideologias, e é por isso que um cristão universitário com a cosmovisão bíblica tem tanto poder de mudar a realidade dentro da universidade. Quer saber como você consegue se manter na verdade daquilo que Deus tem para você? Identifica quais são as mentiras que Satanás tem implantado na sua mente sobre sua identidade. Ele vai tentar te convencer através de intimidação e medo, para te convencer que você não é e não pode fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é maravilhoso nós pensarmos que a grande comissão, ela não nos limita apenas no pensamento do evangelismo e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mas depois nós temos aqui, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, batizando, ensinando e guardar. Então, eu acredito que nós temos que, número 1, evangelizar, mas número 2, nós temos que desejar com que essas pessoas possam ser incluídas em uma comunidade local, mas depois, o número 3, nós temos que ter um coração para que essas pessoas entrem para um caminho de serem ensinadas como viver a fé cristã de maneira prática. E nesse contexto, inclusive, nós precisamos reconhecer que o nosso papel não é ensinar só o que a gente gosta, não é ensinar só o que a gente quer, não é só ensinar aquilo que é mais palatável para a pessoa, mas a Bíblia diz, ensinando todas as coisas. Engraçado também, e eu finalizo falando sobre isso, que não é só apenas ensinar, é ensinar a guardar. Por quê? Porque isso nos remete a algo que é prático. O ensino ele não pode ser só teórico. A pessoa precisa de guardar aquilo que ela recebeu como ensino, ou seja, ela precisa de colocar em prática. Então eu acredito que dentro de uma cultura, por exemplo, universitária, tem que haver em nós o coração de evangelismo, o coração de desejar com que essa pessoa seja integrada em uma comunidade local, e número 3, para que essa pessoa então trilhe aquele caminho de receber ensino e de praticar o ensino que ela recebeu. Isso ela vivendo não apenas na comunidade local, mas sendo um discípulo de Cristo também no contexto do campus universitário.
Quando nós estamos vivendo transições, principalmente no contexto universitário para o mercado de trabalho, é natural a gente passar pela tensão, por desafios e por perguntas, questionamentos que nós fazemos. Mas eu lembro de um texto de Gênesis 32, que Jacó ele vive uma transição na vida dele, passando pelo vale de Jaboque. E esse texto ele é muito precioso porque Jacó ele começa a brigar com o anjo, talvez você lembre disso, mas tem uma oração e um pedido que Jacó faz. Ele diz: eu não quero ir para a minha próxima etapa sem a bênção do Senhor. E talvez essa tenha que ser a tua oração, entrando para dentro do mercado de trabalho, para os desafios que você vai viver. É: Senhor, eu não quero entrar para a próxima etapa, para a próxima estação da minha vida sem a bênção do Senhor. Talvez essa tenha que ser a tua oração hoje. Peça graça, peça favor, porque onde há graça e favor tem paz e alegria do Senhor.